necessário falarmos do privilégio que nós, gentios, entramos no projeto. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto quero externar a Deus gratidão pelo privilégio de tornar a Ebenezer mais uma vez e desta feita celebrar convosco os 17 anos, e Deus tem me dado o privilégio de que por alguns anos estar aqui, e quero agradecer Pastor Carlos, Pastora Helen, muito obrigado pela credibilidade e a confiança. Pastor Carlos foi um dos primeiros, ou a primeira vez que estive na América, 2013, salvo engano, e eu tive o privilégio de ministrar na Ebenezer, então faz parte da história, e em vossos nomes quero agradecer a todo o ministério, composto de homens maravilhosos e obviamente a igreja. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida dos amigos, gostaria de citar todos, mas o evangelista Milton, Alex, Pastor Robson, Pastor Beto, nosso querido diretor de missões Carlos Henrique, e em nome deles a todos os demais amigos que não teria tempo para mencionar. Está comigo minha neta do coração, esta noite, ela mora aqui em Malde, e desde ainda criança fui pregar no Rio, e ela se apegou a mim, a minha família, e desde lá que me chama de avô, da bênção, é a neta do vovô. Queridos, tomando por base esse texto, uma alegria rever o pastor Joaquim, meu amigo, mas tomando este texto, eu gostaria de falar-lhes pelo sangue e pela cruz. Está no contexto do jeito que nós entramos, que nem a própria natureza acreditava. Quando nós lemos a história em Atos 17, a Bíblia mostra que a igreja em Éfeso, ela nasceu pela insistência de Áquila e Priscila, debaixo de uma orientação do apóstolo Paulo. Isso aconteceu por volta do início dos anos 50, entre 51 a 52, na terceira viagem missionária, quando Paulo volta de Antioquia e para em Éfeso, e junto com esses dois começam a divulgar, tendo em vista que ele, quando voltava, já os deixou lá, uma igreja em um continente asiático, e aí vai surgir uma igreja conhecida como uma das mais importantes na divulgação do Evangelho em toda a Ásia Menor. A igreja de Éfeso, ela é edificada por um poder tão sobrenatural que até os mágicos, os céticos, queimavam os livros de magia em praça pública e confessavam a Jesus como Salvador. O poder do Evangelho sacudiu, movimentou a cidade de Éfeso, a ponto de que os próprios aventais de Paulo servia para que os demônios corressem, os milagres acontecessem, enfermidades fossem expulsas e o nome do Senhor glorificado. O que chama-nos a atenção é que os anos passaram, 10 anos aproximadamente, e Paulo teve que voltar à Macedônia,
E pelo texto que nós lemos, é necessário Paulo escrever motivando os irmãos em Éfeso a não desanimarem. Os irmãos hão de convir que o capítulo 1, o capítulo 2, Paulo está trazendo a memória dos gentios de Éfeso, a maneira de como os gentios entraram no projeto igreja e por onde alcançaram a salvação. Os irmãos hão de convir que Paulo, preocupado que eles não esquecessem disso, do privilégio que nos foi dado como gentios e de como nós estávamos fora de todo o contexto das alianças e da promessa. Então, com base nisto, eu quero pacientemente, obviamente, que é uma mensagem bíblica, trazer para os irmãos a história, e o meu objetivo é que no final você saiba celebrar o privilégio, o direito que foi nos constituído pelo sangue e pela cruz. Quando nós lemos a Bíblia em capítulo, ela contém 1189 capítulos. O que me chamou a atenção é que entre esses 1189, apenas 11 capítulos registram a criação, o relacionamento do ser humano com Deus, a queda, o recomeço e a decepção. São 11 capítulos que, quando nós fazemos um percentual, no todo dá menos de 1%. Quando nós lemos em versículos, 31.100 versículos, arredondando, 299 apenas está composto dos 11 primeiros capítulos. Então, tanto em capítulos como em versículos, a história do ser humano, da criação e a queda, dá menos de 1%. Então, se nós olharmos 99% dentro da história bíblica, está voltado para o resgate desse ser. É aqui que no capítulo 12 começa a história da igreja. Observem que quando Paulo vai falando aos Efésios e obviamente aos Romanos, ele está escrevendo para uma igreja gentia, composta de pessoas que não tinham direito ao sangue de Abraão. Então a igreja, no capítulo 12 do Gênesis, começa aonde Paulo faz a distinção entre judeus e gentios. Então até o capítulo 11 nós deparamos com as famílias, a raça humana, direcionada pelos 3 viés familiares de Sem, Cã e Jafé. Capítulo 11, estas famílias, toda a geração terrena, termina como desobedientes, afastados de Deus, sem relacionamento. Então, quando nós vamos para o início da igreja, dentro de uma visão de resgate, Deus vai investir em um único DNA. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, há uma proposta missionária transcultural. Deus vai em meio a este ser humano decaído, escolhe um homem dentre todos chamado Abraão, capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, e lhe faz uma proposta. E a proposta é desafiadora, aonde Deus, com a ajuda da mídia, diz o texto, que Deus fala a Abraão dizendo, 12:1 do Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2, ele motiva a Abraão, e no versículo 3, ele diz o objetivo:
Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, olhe o objetivo de Deus, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então observe que o projeto não é simplesmente oriental, o projeto não é simplesmente em uma região, em um continente, mas é a toda a terra. O projeto igreja é instituído em uma visão transcultural. Então Abraão acredita no projeto. É a partir deste DNA que vai surgir a diferença. Todos que vão surgir do projeto original igreja têm uma nomenclatura: judeus, hebreus, o restante gentios. Quando nós analisamos o contexto gentil, quer dizer nações, todas as nações que não estão ligadas a este sangue, dentro de um contexto, e vocês hão de saber melhor que eu, estrangeiros, forasteiros, escravos. E você sabe que o estrangeiro não tem direito de filho, de cidadão de um país. O estrangeiro é forasteiro, é de fora, e está fora de todas as alianças e de todos os compromissos daqueles cidadãos. Direito zero. Então observem que Deus vai formar uma igreja em um único DNA, conhecida como filho. Então a partir daqui Deus vai trabalhar neste projeto a fim de colocar a igreja no Mediterrâneo, no meio da terra, para que todas as outras nações se voltem para ela, e por meio do comportamento dos judeus, igreja, se voltarem para Deus, porque por meio dos judeus ele vai se manifestar à raça humana de forma reconciliadora. Então vamos para Mateus capítulo 1, versículo 17. Veja o quanto Deus investiu no projeto Igreja Judeus. Quando nós vamos, diz Mateus, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi ao cativeiro, 14 gerações. Do cativeiro a Cristo, mas 14 gerações. Observem que Deus vai investir dentre os judeus em 42 gerações, com base no texto. Então começa por Abraão. Abraão tem a promessa de se tornar uma nação, e esta nação, obviamente, chamada igreja. Então a Bíblia traz o contexto que Abraão vem Isaac, Jacó. Jacó vai viver o que Deus disse a Abraão no capítulo 15, versículo 13 do Gênesis. Deus disse a Abraão que a tua descendência, ou a tua geração, ou o projeto, Gênesis 15 e 13, vai viver como escrava em uma terra que não lhe pertence. Disse Deus a Abraão: saiba que de certo peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Então Jacó agora vai viver este momento. Quando nós vamos para Gênesis 46, 26, vai entrar Jacó no Egito. A Bíblia diz em Gênesis 46, 26, que das entranhas do projeto igreja, do DNA de Abraão, que desce para o Egito, leiamos, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 almas. No versículo 27, o escritor vai juntar Jacó, José, Manassés e Efraim, totalizando 70 almas. Então, veja que de Abraão a Jacó, o projeto igreja só tem 70 pessoas. E isto, anos e anos se passaram, falando o projeto do DNA de Abraão. Então eles descem ao Egito. A Bíblia diz que
400 anos se passam e por um erro, por um agito, vai para 430 pelo agitar de Moisés. Então, com 430 anos aproximadamente, o projeto Igreja, segundo os historiadores, já está com cerca de 3.600.000 membros para rumar ao centro da terra. Vejam que agora a igreja vai amedrontar. Agora o faraó, que estava em exercício, teme por não conhecer a história da igreja e se assusta pelo crescimento e quer parar o seu desenvolver. Temos que parar este povo que é perigoso. Se houver uma guerra, se voltarem contra nós, eles se juntarão aos inimigos e nós perderemos. Então o conceito de Faraó foi inteligentíssimo. Primeiro, vamos forçar o trabalho. Para quê? Para que os hebreus, homens, não tenham tempo de se relacionar com as mulheres. Qual é o objetivo? Se eles menos se relacionarem, menos hebreus nascerão. E com isso diminuirão. Mas a escravidão não parou o crescimento da igreja. É projeto de Deus e o homem não pode parar. Como ele não conseguiu, ele vai mexer no DNA. Então ele dá uma ordem para que as parteiras não deixem que os meninos homens nascendo sobrevivam. Isto é é o decreto do rei Faraó. Porém, não conseguiu parar. As parteiras não deram conta de conter o crescimento da igreja. Então ele vai apelar, pastora Helen, para o contexto nacional. Está escrito no Êxodo que ele conclama que todos os egípcios que morarem perto de um hebreu e souberem que nasceu um menino homem, têm que jogar no rio, têm que matar, para a igreja, o projeto hebreu não crescer. Então agora, uma mulher hebreia engravidar, ela tinha que ter cuidado, porque não havia o conceito da tecnologia, de saber o sexo do menino antes ou ainda nos primeiros meses. Então, agora era arriscado. Nenhuma mãe queria arriscar o filho, porque se o vizinho ouvisse o choro e soubesse que era menino, o próprio vizinho tinha autoridade real de entrar na casa, pegar a criança e jogar no rio Nilo, sacrificando ao Deus do Nilo. Então é quando aparece neste contexto Joquebede, mulher de Arão, da descendência de Levi. E de onde vem Levi? Vem de Jacó. De onde vem Jacó? Vem de Isaac. De onde vem Isaac? De Abraão. DNA original. Aí nasce Moisés. Quando a mãe vê que é menino, é belo, já vê, é um projeto de Deus. Este eu vou esconder. Ela esconde por conta que o vizinho poderia ouvir, mas ela só pode esconder 3 meses, porque agora não dá mais para conter. Então ela pensa, se é para jogar, para o vizinho vir e jogar no Nilo, eu mesmo vou fazer isso. Veja que ela abre mão do próprio filho para não ver o vizinho jogá-lo no Nilo. Faz um cesto, coloca o menino dentro e diz a Miriam, vai ver e vai acompanhando e me traz a notícia do que vai acontecer, porque como mãe eu não vou ter coragem de ver ele afogar no rio Nilo. Jogam o cesto no Nilo. Aí o próprio vento recebe a ordem de Deus de não levar para o alto do rio, mas levar o cesto para o balneário da filha de Faraó. Então a Bíblia diz que agora o cesto vai lá no meio dos juncos, digo eu, parar. E justamente naquele dia a filha de Faraó vem banhar-se. Quando ela chega com as suas moças, é hora de chorar. Ouve o choro do menino
e vão buscar. Quando a princesa olha, o coração se apaixona e diz: eu vou ficar com este menino. Aí Miriam chega e diz: princesa, eu conheço uma ama hebreia, ela está alimentando com leite ainda, ela pode cuidar do menino para a senhora. Então ela diz: leva, pode olhar, é a primeira vez que uma escrava vai receber salário. Ou seja, ela diz: leva e diga a ela que eu vou pagar um bom salário para ela cuidar do menino. Então agora Faraó, que queria parar o projeto, ele mesmo vai financiar. Agora é ele que vai patrocinar o projeto Moisés para o crescimento da igreja. Aleluia. Só Deus faz isso. Por meio de Moisés, Deus vai conduzir a igreja ao centro da terra. O objetivo de Deus, veja que na alegorias de Isaías, profetizando futuramente, ele traz uma ideia. Isaías 41:19. Ele diz no versículo 18, que Deus vai tornar o deserto em mananciais de água, em açudes. No versículo: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Para quê? Versículo 19. Ele diz: plantarei no deserto o cedro e a árvore de sida, a murta e a oliveira, que é o símbolo dos judeus. A oliveira, conjuntamente porém no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Versículo 20. O objetivo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Ou seja, uma alegoria. Oliveira produtiva, símbolo de Israel, os judeus, no meio das outras árvores, as nações, para que todas as outras árvores olhem para a oliveira e saiba que foi Deus que plantou, foi Deus que criou, para que todas se cheguem a ela. Então aqui vai Moisés direcionar o povo à terra prometida. Quem já foi, obviamente, eu creio que a maioria em Israel, é um oásis no meio do deserto, está no Mediterrâneo, no meio da terra. Então Moisés vai conduzir e sai do Egito. Veja que o povo sai do Egito sem nenhum relacionamento com Deus. A partir só das pragas e da abertura do Mar Vermelho, começa a conhecer a Deus. Capítulo 24 do Êxodo, vem uma aliança. Versículo 3, resumindo: disse Deus a Moisés uma proposta. Então Moisés vem ao povo de forma condicional e dizer a proposta de Deus para os judeus: se vocês obedecerem, eu serei com vocês. O povo aceita, mata um novilho, e pelo sangue do novilho vem uma aliança. A aliança está feita. Então há uma aliança de sangue de novilho entre Deus e os judeus. Então vamos para o livro do Êxodo e encontramos. Saímos do Êxodo, vamos para Levítico. Já que tem uma aliança de sangue com os judeus, só eles vão ter direito. Gentios, escravos, não têm direito. Judeus, filhos, têm direito. Então observem que a partir daqui vem Levítico. Levítico é um ritual de aproximação, e lá há uma aliança íntegra de longevidade, uma aliança baseada no sal. Levítico 2, versículo 13, disse Deus que quando o povo, 2 e 3 de Levítico, 2 e 3, 2 e 13 de Levítico, desculpe, disse Deus: toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar o sal da oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Este sal era um memorial longevo, era um memorial de uma aliança. Por exemplo, eu e pastor Carlos, eu tive o privilégio de comer em 2013 do sal do pastor Carlos e da pastora Helen, e o meu desejo era que ele fosse comer do meu sal, porque isso firmava uma aliança
duradoura, porque o sal é perene, o sal é sal em todo o tempo. Então na cultura existia, por exemplo, isso que eu estou dando exemplo, se nós fôssemos judeus, o ápice de uma aliança de relacionamento era celebrada pelo sal. Então eu comi do sal dele em 2013 e desejava firmar esta aliança se eu fosse judeu. Este ano que passou, é isso, ou foi este ano, eles foram em Maceió, comeram do meu sal, e aí eu, que judeu na época, eu diria a ele: agora vamos celebrar a nossa aliança. Comi do seu sal, o Senhor comeu do meu. A aliança entre eu e o Senhor, minha família e a sua, é indestrutível, é duradoura, baseada no sal. Então a gente mora muito longe, Maceió para cá vai dar quase 8.000 quilômetros, salvo engano, ou um pouco mais. Então vem o pastor Beto e diz para ele: Carlos, pastor, o senhor mora muito longe do Genival, eu não acredito na aliança de vocês. Ele não precisava explicar. Se ele dissesse: há sal entre nós, calava o pastor Beto, porque o sal era o símbolo de uma aliança duradoura, inviolável. Então Deus faz uma aliança de sangue para poder se aproximar de Israel, e faz uma aliança de sal, em aliança de amizade, de interilidade, dizendo: não vai ser quebrada, vai durar para sempre. Mas esta aliança termina no capítulo 14 de Número, quando eles temeram os gigantes para tomar posse da terra. Aí Deus disse: esta geração não vai entrar na terra que eu prometi, exceto Josué e Caleb. Mas Deus não desiste. Pega a geração que saiu do Egito, de 20 anos para baixo, e as que nasceram no Egito, e faz uma aliança de novo. Aí vem Número 18, 19. Agora já é para nova geração. Número 18, 19. Aí Deus vai reavivar e vai renovar todas as ofertas alçadas das santidade que os filhos, veja que agora já tem os filhos, a nova geração de Israel, oferecer ao Senhor: tanto tenho dado a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal, o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. A aliança é renovada com esta geração entra Deuteronômio, segunda lei, segunda chance, capítulo 8. Deus renova a lei para não cometerem o mesmo erro que a primeira. Ela entra na terra prometida e vai terminar esta geração no capítulo 2, versículo 10 de Juízes, que diz que quando Josué morreu também os anciões. Capítulo 2, versículo 10 de Juízes: foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Morreram esta geração que eu falei, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Ora, era impossível esquecer. Faltou compromisso, faltou reconhecimento da história, porque em Josué 4:6 tem um memorial de pedra, justamente para a futura geração não esquecer do propósito. Mas esqueceram, e aí, esquecendo Deus pela facilidade, porque já está na terra prometida, para que mais orar como antes? Já tem tudo mais fácil, para que acreditar mais nesse Deus? Aí se engraçaram com os cananeus e esqueceram do projeto igreja, e esquecendo-se do projeto igreja, queriam viver como os cananeus, e vão terminar perdendo a graça. Em 1 Samuel 4:22, os filisteus vêm, levam a arca, e esta geração termina sem glória, sem a presença, e cantavam: de Israel a glória foi levada presa, pois é tomada a arca da aliança. A presença de Deus foi roubada da igreja nesta geração. Agora esta igreja vai viver vergonha, os inimigos predominam. Deus age, mas eles não têm sensibilidade. 20 anos eles passam com a arca esquecida lá e não vão buscar. Aí disse Mateus que daqui de Abraão até aqui
foram 14 gerações. Aí vem Davi, Deus levanta Davi, segundo Samuel, capítulo 5, Davi se torna rei sobre todo Israel. Capítulo 6, tem vontade de construir o templo. Capítulo 7, vai buscar a arca de volta. Ou seja, ele já estava como rei geral, já tinha coroa, mas tinha uma lacuna dentro dele. Adorar sem a presença não é necessário, não tem como adorar sem a presença dele. Então ele dizia: para adorar como eu conheço e sei, vai ter que ter a arca de volta. Vai buscar a arca de volta. Quando a arca vem, já tem Jerusalém, o centro da terra, a base missionária. Quando a arca vai entrando na base da igreja, aí Davi, como autoridade, perde o controle. Ele não se contém, ele pula, ele salta, ele corre. Os crentes frios diziam: está doido, está vadio. Mas não estava não. É que quando a presença de Deus chega, não tem quem se controle. Quem adora na presença de Deus é diferente. No século 21 ainda tem adorador? Tem. Ainda tem adorador? Tem. Ainda tem adorador?